As crianças de 1 a 6 anos podem estar saindo para a salinha. Irmãos, boa noite. Vocês não sabem o prazer, o privilégio que é estar aqui nesta noite. Realmente, como o pastor Valnei me falou, eu passei alguns anos da minha vida, talvez, os anos mais importantes da minha caminhada, da minha jornada cristã, nesta igreja. Essa igreja foi fundamental para me tornar e me solidificar como um servo do Senhor. Então eu devo muito ao Senhor por me ter colocado aqui, né, neste trabalho, nesta obra, poder realmente servir os irmãos, poder também aprender muito com os irmãos, e porque realmente a gente está nessa jornada, no comecinho, a gente erra muito, né, e depois de um tempo até erra de novo, né, mas os irmãos foram muito misericordiosos comigo, né, realmente me fizeram grandes e grandes bênçãos. E eu saí desta igreja, só tinha uma filha, casei aqui nesta igreja e agora já tenho outra. Eu queria apresentar aqui a minha família, né? A Natália. A Natália, eu sei que todo mundo quase conhece, todo mundo praticamente conhece, mas a Bianca já saiu, né? E pronto. E a Alice também, depois vocês conhecem elas com mais cuidado, quem não conhece ainda, tá bom? E realmente quero louvar ao Senhor, porque depois, né, de 57 anos que os missionários americanos organizaram esse trabalho, realmente uma igreja batista regular, né, se solidificar e mostrar o fundamento da palavra de Deus nessa cidade é uma maravilha, é uma bênção realmente grandiosa. E eu quero realmente apresentar este tema, porque é um tema que eu creio que tem muito a nos falar. As marcas de um discípulo é exatamente quando você entende que precisa viver para o Senhor Jesus Cristo, viver os ensinos de Jesus. Então é muito mais do que somente um lema, né, de você realmente, eu sou um discípulo. É muito mais do que isso. É uma prova de vida, é uma prova de amor a Jesus. E nesse tempo, eu quero amarrar todas as mensagens, né, trazer um lema especial. Deixa eu ver aqui, não sei se está funcionando. Passou aí? Tá ligado aqui. Deixa eu ver de novo. Então é melhor passar aí na mão mesmo. Ok. E o lema é exatamente que um verdadeiro discípulo exibirá as marcas de Jesus no seu caráter. Então nós vamos observar em todos esses momentos, né, desta conferência exatamente isso. Que nós precisamos mostrar no nosso viver, mostrar através das nossas vidas as marcas do Senhor Jesus Cristo. Mas antes desta mensagem, antes da mensagem de hoje, vamos orar, vamos pedir que Deus esteja conosco, nos abençoando. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, sou muito grato, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, após algum tempo. E, Senhor, realmente eu te peço que a Tua boa mão esteja conosco neste tempo, esteja nos guiando, nos direcionando, que Teu Espírito seja com cada um de nós. Senhor, também me usa, apesar de quem eu sou, apesar dos meus dilemas, dos meus problemas, Senhor, me usa como instrumento nas Tuas mãos, para que esse trabalho seja edificado, para que esse trabalho seja engrandecido diante de Ti. Ó Pai, é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver se agora vai. Opa, tá certo. Então, meus irmãos, eu queria começar pedindo de vocês uma ajuda, tá? Quero fazer aqui um jogo de palavras, né? E eu quero que vocês, na sua mente, responda o que eu vou colocar aqui, tá? É bem básico, não vai ser nada muito difícil. Eu creio que os irmãos vão tirar de letra, né, o que eu vou colocar aqui. O que é um japonês? Eu acho que é bem óbvio, né? Um japonês é alguém que nasceu lá no Japão,
muito simples. Mas o que é um argentino? O que é um argentino? É muito óbvio, né? Também, um argentino é alguém que nasceu lá na Argentina, nossos vizinhos aqui. E agora, eu creio que, da mesma forma, o que é um francês? Um francês também, um europeu lá que nasceu na França. Agora, um parecido, né? Algo também simples. O que é um... Pode passar. Pronto. O que é um padeiro? Muito básico, né? Um padeiro é alguém que vai e trabalha fazendo pães, né? Simples, básico. Agora eu vou fazer uma pergunta. E eu creio que essa é um pouco mais complexa. É um pouco mais difícil. O que é um cristão? Talvez, aqui a gente tenha, você já tenha talvez uma resposta na sua mente, mas se nós chegarmos à nossa cidade e eu fizesse aqui um trabalho estatístico, reunisse várias pessoas da nossa cidade e perguntasse o que é um cristão. E se eu falar com uma senhora católica, ela vai me dizer, cristão é aquele que vai para a igreja católica romana. É a resposta que provavelmente esta senhora vai me dar. Se eu falar então com um evangélico similar a nós, vai dizer, não, talvez um cristão seja aquele que lê a Bíblia. Mas se eu perguntar, talvez, aquele que tem uma veia mais comunista, né? Aquele que seja mais esquerdista, eu perguntar para ele o que é um cristão, ele vai dizer que o cristão é um alienado. Né? Alguns podem dizer isso, né? Mas, se eu perguntar, talvez, para um ativista LGBT, ele vai me dizer o quê? Vai me dizer que o cristão ele é um homofóbico. Talvez. Muitos vão falar isso. Você percebe como ela é bem mais complexa, essa pergunta? Cada um tem a sua ideia de cristianismo. Cada um tem a sua visão sobre o cristianismo. Não é uma coisa tão clara na nossa resposta. E, em cima disso, eu quero apresentar justamente uma ideia que a própria Bíblia traz sobre os cristãos. Quando, ali no século I, quando os apóstolos, então, estavam guiando a igreja, ocorreu lá um movimento, né, uma conversão em massa, né, de muitas pessoas numa cidade chamada Antioquia, que fica atualmente ali no território da Turquia. Então, ali se converteu várias pessoas, e os apóstolos, então, interessados, entenderam o que era aquilo, mandaram Barnabé. Então Barnabé saiu lá de Jerusalém com essa missão. No meio do caminho ele foi e encontrou Paulo, né, Saulo no momento. Então encontrou lá Paulo e levou também junto para aquela viagem de Antioquia. E quando ele chega naquela cidade, ele então vê que aqueles irmãos haviam se convertido e ele inicia um trabalho de ensinar aqueles irmãos, fica muito feliz, né, com aquele desenvolvimento dos irmãos. E no versículo 26 do capítulo 11, pode passar, Carlos, diz que assim, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E eu chamo a sua atenção para esse versículo, porque aqui diz que aqueles crentes não se chamavam de cristãos. Foi a primeira vez que alguém, um grupo, na ideia de que alguém de fora, chama então aqueles convertidos ao Senhor Jesus Cristo de cristãos. Então, é algo que vem basicamente de fora para realmente denominar aquele grupo. Mas, claro que depois esse termo cristãos vai ficar mais forte dentro da história da igreja, né? Vai passar a denominar basicamente o grupo todo. Mas eu chamo a sua atenção para uma frase que um historiador chamado
Tácito. Você deve ter escutado sobre ele, é um dos maiores historiadores da história de Roma. E Tácito, que é ali bem pertinho, né, do Novo Testamento, viveu ali naquela época do Novo Testamento, e ele escreveu uma coisa muito interessante sobre os cristãos. Eu peço que vocês entendam comigo. Pode passar, Carlos. E diz o seguinte, né, ele fala ali sobre Nero, ele não gostava muito de Nero, vocês vão perceber, e ele diz assim: Nero prendeu, culpou, infligiu abominações e deflagrou as mais primorosas torturas a homens comuns chamados cristãos. Então, para Tácito, a ideia de ser um cristão não fazia de você de nada especial. Você era uma pessoa comum, como qualquer outra. Enfim, não tinha nada de especial com os cristãos. Só que ele continua. Se ficar só até aí, tudo bem, houve a perseguição, mas agora ele vai dar opiniões sobre este grupo dos cristãos. E vai dizer: aquele que dá nome ao grupo dos cristãos foi condenado à pena de morte e foi enviado à execução por Pôncio Pilatos. Agora, Tácito está dizendo aqui que o líder, que nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, o líder dos cristãos é um condenado à execução, ou seja, um bandido. Então esse movimento, ele está fazendo uma coisa louca, ele está seguindo um bandido, alguém que foi morto pelo Império Romano, justamente porque ele infligiu alguma regra. Então, é algo que desprezível para a mente de Tácito, né, você seguir alguém que foi condenado à execução. E olha o que ele continua a falar. Diz então, a execução por Pôncio Pilatos, e a tolice ou a sandice foi controlada por um momento. Ou seja, os cristãos eram um grupo de tolos. Um grupo que não valia a pena, um grupo de pessoas estranhas. E continua. Então irrompeu novamente, não apenas na Judéia, o lar desta mazela. Ou seja, os cristãos eram mazelados, pessoas desprezíveis aos olhos dos romanos, e principalmente aqui a Tácito. E ele continua. Mas até mesmo em Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas se centram e se tornam populares. E aqui ele finaliza com mais 2 insultos. Ele diz que tudo que é de horrível e vergonhoso vai para Roma, incluindo os cristãos. Percebe como esse termo cristão, no início, ele foi colocado ali com um tom pejorativo. Um tom ali realmente de deboche. E não era assim que os primeiros cristãos, né, os primeiros crentes se denominavam. Isso veio de fora e depois acabou sendo assimilado. E a gente fica se perguntando, já que naquele momento ali, no século I, aqueles primeiros crentes, eles não se chamavam de cristãos, qual é a melhor forma de nos definir? A melhor forma para nos definir, eu creio que a gente pode resolver, voltando para aquele versículo 26 do capítulo 11, que nós vimos no livro de Atos. Em Antioquia, os discípulos foram, a primeira vez, chamados de cristãos. Quando você olha para o texto, você percebe que era algo comum daquele grupo se chamar de discípulos. E assim, nós percebemos que discípulos, que a ideia de discípulo melhor representa os crentes. Simplesmente, pode passar, Carlinhos. O discípulo, ele é um aprendiz. O discípulo, ele é um seguidor de ensinos. O discípulo é alguém que está ali apoiando ativamente ideias. E ele também é um imitador do exemplo do seu professor. Então,
fica a pergunta. Se cristão era um termo ali que veio de fora para denominar os crentes, mas discípulo é um bom nome que o próprio Novo Testamento, se você for olhar o Novo Testamento, mais de 200 vezes, especialmente ali nos Evangelhos e no livro de Atos, mais de 200 vezes os crentes são chamados de discípulos. Então isso é importante. Qual a variação? Cristãos são apenas 3 vezes. E discípulos, mais de 200. Percebe o impacto dessa palavra? Mas, pode passar, Carlos. Será que nós somos verdadeiros discípulos? Ou será que a gente está se escondendo atrás da alcunha de cristãos? Porque cristão acaba cabendo tudo, né? A gente viu que existem várias possibilidades de você responder isso, mas um discípulo não tem muito para onde correr. Você tem que seguir alguém. Você tem que imitar alguém. Você tem que realmente ir na linha do seu mestre. E eu quero apresentar então aos irmãos, nesse tempo, a primeira marca de um discípulo. Pode passar, Carlos. A primeira marca de um discípulo, nós vamos observar exatamente no texto que está em Lucas 14, dos versículos do 25 ao 33. Existem várias marcas dos discípulos. Eu não vou conseguir apresentar todas, mas eu vou me centrar nas que são principais. E a primeira marca, que ela é base para o nosso estudo aqui, para o nosso momento aqui de compartilhamento, é que um discípulo é alguém que tem um compromisso com o mestre. Não tem como você fugir disso. Se você não tem compromisso com o mestre, você não é discípulo, simples assim. Ou se você segue outra coisa, você já não segue mais aquele mestre. Você segue outra coisa, você segue a si mesmo. É interessante, apenas um parêntese aqui. Sabem que Sócrates, ele teve um discípulo, que foi Platão. Mas Platão, em um momento, ele decidiu que as ideias de Sócrates eram muito rasas ainda. Então, ele começou a ter novas ideias. E ele, então, desenvolveu a sua própria escola de pensamento. E ele fez, então, aquela escola, e ele começou, então, o movimento platonismo. Aí veio um outro discípulo, né? Depois de um tempo, né, Platão teve vários discípulos, mas veio um discípulo que era muito importante ali para Platão, que foi Aristóteles. E depois de um tempo, Aristóteles aprendeu muito com Platão, e depois de um tempo, Platão, então, ficou obsoleto para Aristóteles. E Aristóteles, então, desenvolveu uma nova escola de pensamento. Ele virou um mestre. Agora, será que dá para fazer isso com Jesus? Será? Você vai inventar uma coisa nova, uma sabedoria nova, que vai passar por cima do seu mestre? Será que dá para fazer isso? Pode passar, Carlos. Quando nós observamos essa passagem aqui, que já já a gente vai ler com cuidado, o que está acontecendo com esta passagem? Jesus, ele já passa por muito tempo na Galileia, pregando, ensinando a mensagem do reino de Deus. Ele está curando várias pessoas, está fazendo grandes maravilhas no meio de Israel. E ele decide, então, já, né, bem avançado o seu ministério, ele decide, então, procurar, né, na verdade, ele vai para Jerusalém, justamente porque essa última viagem que ele vai fazer para Jerusalém é sua viagem derradeira. E no meio do caminho, as pessoas, então, buscavam Jesus. As pessoas estavam, então, indo até Jesus por causa da fama de Jesus. E Jesus, então, estava arrastando multidões. E no meio disso, Jesus vai falar algumas coisas para aquela multidão. E ele vai deixar muito claro que o seu foco era chamar discípulos. Não era arrastar multidões.
mas era formar discípulos. Vamos então ao versículo 25. E diz assim o começo do texto: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse... Pode voltar, Carlos. Ele diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. Estava vindo então aquele grupo de pessoas que conheceram Jesus de alguma forma, estavam vendo os milagres de Jesus e queriam ali seguir Jesus. Então Jesus estava cheio de seguidores. Jesus estava cheio de pessoas ali que talvez o admirassem, estavam apenas curiosas, saber quem era Jesus. Mas Jesus não estava ali apenas para arrebanhar uma multidão, como nós falamos. Ele vai voltar-se para aquele grupo. Nós não sabemos como é que ele estava, a situação em específico que ele estava, mas ele simplesmente se volta para a multidão. E ele vai falar algumas coisas para aquela multidão. E ele vai lhes dizer o seguinte, versículo 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que meu pai, do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e suas irmãs. Para por aqui. Naquele primeiro momento, na sua fala aqui de Jesus, a fala de Jesus, ele diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai e sua mãe, tenho certeza, se você tem pai e mãe, você os ama de todo o coração. Você lembra de tudo aquilo que o seu pai e sua mãe têm feito na sua vida, ou fez na sua vida. Então você lembra. É algo muito especial, o pai e a mãe. E Jesus então está dizendo: você não me ama mais do que seu pai e do que sua mãe. Depois ele coloca outra coisa assim grandiosa. A sua mulher, ou seja, então aqui ele está falando mais numa perspectiva masculina, a sua mulher, a sua esposa, com certeza, você ama a sua mulher. Você que é casado, um homem casado, e da mesma forma, uma mulher ama o seu esposo. Mas, agora ele coloca aqui os irmãos, as irmãs, geralmente os irmãos brigam, mas aqui Jesus está dizendo que é algo importante, é verdade. Nós temos então pai, mãe, cônjuge, irmãos, a família. Vamos pensar, não existe nada neste mundo maior que a família. E muitos apontam nesse sentido, é verdade. Família é algo grandioso, maravilhoso. E Jesus não está dizendo aqui que você tem que abandonar a sua família. As pessoas interpretam assim, de maneira meio estranha. Não, Jesus não está dizendo que você precisa abandonar a sua família. Pelo contrário. A perspectiva aqui é que Jesus está dizendo: eu sou a coisa mais importante da sua vida. Eu sou o ponto mais importante da sua história. E debaixo de mim, debaixo do meu amor, todas as outras coisas vão fazer sentido. Jesus está se colocando, de fato, como Deus na vida daquelas pessoas. Não deveria existir mais nada acima de Jesus. Então, Jesus está deixando muito claro que nada neste mundo vai conseguir concorrer com a glória de Jesus. Nada. Nem mesmo o bem mais valioso que nós temos, que é a família. Mas ele continua o versículo 26 e diz assim: e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E a ideia de que você realmente, além da sua família, a coisa que você certamente ama muito é você mesmo. A sua própria vida, o seu próprio ego, a sua própria existência.
Tenho certeza que todo mundo aqui, eu me incluo com certeza nisso, que se ama, que não quer se maltratar. Você quer o seu bem. Mas Jesus está dizendo que ele está acima da sua própria vida. E ele continua. Se você não faz isso, se você não coloca Jesus no patamar mais alto da sua existência, você não é discípulo de Jesus. Você não pode ser discípulo de Jesus. Você pode ser um seguidor, você pode receber uma alcunha de cristão, você pode participar de uma igreja, você pode sentar na cadeira, num banco de uma igreja, mas você não é discípulo. Isso aqui é muito duro. Simplesmente porque Jesus não está querendo encher os bancos da igreja. Não está querendo ali ser um popstar dos seus dias. Ele não está querendo fazer essas coisas. Jesus não está querendo ser famoso por ser famoso. Quer ser um grande pregador que arrasta multidões. Não, ele já tinha as multidões. E ao contrário aqui. Ele está condicionando. Ele está aqui selecionando. Ele está aqui dividindo aquele grupo a dizer, olha, pensem bem. Se você é discípulo mesmo, você tem que deixar tudo isso, todas essas coisas têm que perder um certo valor na sua vida, para que eu fique no topo, no lugar mais alto da sua existência. O que vemos aqui, pode passar, Carlos, versículo 27. E ele complementa essa ideia dizendo assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E ele traz aqui uma ideia que ele fala praticamente em todos os evangelhos, que é a ideia de tomar a cruz. Sei que popularmente fica a ideia de que tomar a cruz, ou seja, você tem um problema na vida, eu tenho uma cruz na minha vida. Mas não é isso. Quando você vê essa ideia de tomar a cruz, é a ideia de você então entrar em um processo. Você então entrar ali em um direcionamento para a sua vida que pensa na glória de Deus. Mas esse primeiro passo, que vai dar lá na glorificação, mas o primeiro passo envolve a cruz. Que é um instrumento que mostra certamente a ideia de um sacrifício. É penoso em alguns momentos você carregar a sua cruz, você começar uma jornada com Cristo. É complicado em muitas situações. Então, se você está disposto a ser um discípulo de verdade, você também precisa estar disposto a um sacrifício por Jesus. Isso pode ser totalmente diferente de um para outra pessoa. Para mim foi de uma forma, para você talvez esteja sendo de outra. Mas querendo ou não, todos nós temos que nos entregar para sermos discípulos de Jesus. Então, algo que eu quero aqui observar com os irmãos é que Jesus ele enfatiza que ele deve ser a prioridade máxima da vida do crente. Não existe nada que faça competição com Jesus. E certamente isso é um desafio. Principalmente a uma sociedade moderna como a nossa, onde o ativismo reina, onde parece que quanto mais atividades, isso é o que me torna então útil nesse mundo.
Então, nós ficamos nisso de trabalhar e fazer tantas e tantas coisas, mas nós não refletimos na ideia de sermos seguidores, imitadores, aqueles que estão vivendo os ensinos de Jesus. É um desafio para a nossa geração. Assim como em todas as gerações tem as suas dificuldades, essa tem sido uma grande dificuldade dos nossos tempos. De realmente colocarmos Jesus como a prioridade, mesmo diante de um mundo, de uma agenda tão complexa, tão difícil de se organizar em torno de Jesus. Parece que tudo faz com que a gente fique longe de Jesus. Por isso que é uma alegria muito grande ter muitos irmãos aqui reunidos para escutar sobre ser um discípulo de Jesus. Isso já mostra, né, que o Espírito tem feito algo nesta igreja, algo importante nesta igreja. Mas o texto vai continuando, diz o versículo 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Quando ele fala aqui, pretendendo construir uma torre, ou seja, a ideia aqui de uma torre, dentro de uma perspectiva não de guerra, né? Existiam as torres de guerra na antiguidade, mas aqui é uma perspectiva muito mais das fazendas ali de Israel. Então eles construíam torres, e às vezes essas torres eram grandes casas que em cima dela, né, existia ali uma torre de observação para inimigos, animais selvagens, e você conseguia olhar de cima dela. Então uma boa perspectiva, né? Claro que existem outras ideias, mas essa parece ser interessante, porque é mais cara. Então você construiu uma casa, né, um sobrado, e que acima dela existia uma torre, era para quem tinha dinheiro. Só que Jesus pega essa ideia, ele conecta com outra, que ele vai dizer o seguinte: não se assenta primeiro para calcular a despesa. Isso aqui vai se repetir, tá? Então aqui eu peço que vocês destaquem isso aqui. Assenta primeiro para calcular a despesa. Ou seja, você tem que deliberar, você tem que pensar, planejar. E aí depois ele diz, e verificar se tem os meios para concluir. A ideia, olha, você que pega a sua cruz, você tem que pensar. Por isso que ele está pegando essa ideia e colocando ela aqui. Porque ele está dizendo, olha, pretendendo construir uma torre, é uma espécie de uma parábola aqui, não se assenta primeiro para calcular e verificar se tem os meios para concluir. Por quê? Você tem que planejar antes. Porque se não planejar, vai dar errado. Vai dar um problemão aqui. Você já viu pessoas que começam uma casa e aí acham, casa linda, e falam para todo mundo construir uma casona, e aí no meio do caminho não vai. Eu sei que os irmãos aqui de Fortaleza sabem que há alguns anos atrás íamos ter um aquário lindíssimo. Já viram isso? Tem um aquário lá na beira-mar, coisa maravilhosa. Você via as imagens, coisa fantástica. Cadê o aquário? Não sei o que é que fizeram com o dinheiro. Mas não tem. Mas saiu divulgando para todo mundo. Vou ter um aquário. A cidade de Fortaleza tem um aquário mais bonito do Brasil. Cadê o aquário? Quando a gente olha para isso aqui, muito parecido. Calculou, saber se vai dar certo, planejar, tomar a atitude certa, prudente. Bom, e ele continua, versículo 29. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele. Ou seja, você começou, você disse para todo mundo, vou começar, fez o alicerce até, começou a construção, mas no meio do caminho você percebeu que não ia ter dinheiro. Aconteceu alguma coisa, você não tinha um fundo de emergência, não tinha uma reserva lá para terminar esse negócio. Enfim, deu ruim. Não tem dinheiro para terminar. E aí, todo mundo queria ser o bichão, construir aquela casa, bonito, sobrado, uma torre. Mas, quando chega, né, as pessoas vão olhar, o Zé é doidinho, né? As pessoas começam a zombar dele, porque, de fato, ele não planejou devidamente. E aí, versículo 30, pode passar. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou seja,
por uma série de motivos, ficou pelo caminho, parou no meio, não terminou a jornada ou o empreendimento que ele queria. Da mesma forma, vem o versículo 31, que é uma ideia muito, muito similar. O versículo 31 diz: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular? De novo, assenta primeiro para calcular. Ou seja, uma parábola praticamente gêmea, só muda ali a situação. Você vai para o combate com outro rei. Então, na antiguidade, hoje em dia não costuma ver muito isso, mas na antiguidade parecia algo mais vívido isso, né? De você, então, vai vir um outro rei, quantos soldados ele tem? E os espias lá viam quantos soldados, quantas pessoas ele tinha, e aí fazia esse cálculo, fazia uma ideia do que estava acontecendo ali. Então, vem o versículo 31, continuidade dele, e diz: se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele, né, com 20.000. Então, novamente, vamos agora pensar, planejar, vamos ver se vai dar certo essa empreitada, se vai dar certo esse combate. Então, a ideia aqui é que ele vai ter que averiguar, planejar, deliberar. E o versículo 32 assim diz: caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então, da mesma forma, ele vai planejar, vai verificar, porque se ele não planejar, se ele não tomar uma boa decisão, o que vai acontecer? Os seus 10.000 homens serão mortos. Então é uma atitude muito séria aqui. A outra era uma zombaria, é verdade, né? Não terminou, mas assim, um problema financeiro, né? Mas não teve aqui uma vida sendo ceifada. Agora, a ideia aqui do rei é mais grave. Se você não tomar a atitude certa, você pode então levar que 10.000 homens morram em batalha, percam a moral, os que sobreviverem. Então ele vai avaliar, dá ou não dá? E se não der, vamos lá planejar um acordo de paz. Vamos ver como é que nós fazemos o imposto aqui para a gente ver se fica tudo bem. Enfim, um acordo tem que ser feito. Mas essa ideia do acordo, essa ideia de ir para o combate, tem que ser fruto da prudência. De você investigar, de você deliberar, planejar. E pode passar. Então, o que é que Jesus está nos apontando aqui? Que o ato de ser discípulo não pode ser um ato emocional, mas deve ser uma renúncia deliberada a Jesus. Eu lembro, meus irmãos, que antes de me converter, quando eu comecei a ter contato, de fato, com a palavra de Deus, aconteceu algo estranho. Não sei se aconteceu com você, mas comigo ocorreu assim. Uma senhora, ela então me deu uma Bíblia e ela me evangelizou e tal, mas eu achava que eu já era um cristão. Eu passei um tempo tentando ser ateu, não consegui, aí eu virei, não, eu vou ser cristão mesmo, mas cristão que de vez em quando ia para a missa. Pronto, era desse tipo de cristão que eu era. E aí a senhora foi me falar algumas coisas sobre fé e tal, e eu não entendia direito, ela falando, mas ela me deu uma Bíblia e eu gostava muito dessa senhora. E por consideração a ela, eu decidi então ler a Bíblia, e fui lá lendo minha Bíblia, e interessante que algo começou a mexer no meu coração. E eu comecei a ver a Bíblia com outros olhos, e eu lia e cada vez que eu lia, ficava com alguma indagação na minha mente, no meu coração, e eu desejava ler cada vez mais. Depois de um tempo, depois de mais ou menos um mês lendo os evangelhos e também Gênesis, e eu li aquilo ali e achava, mas isso aqui faz muito sentido. E mesmo sem eu ser crente, eu via quando alguém estava atacando a Bíblia, e eu dizia, não ataque a Bíblia não, porque ela está falando a verdade. Ela está dizendo a verdade, mas eu percebia que a Bíblia era a verdade.
que a palavra de Deus era séria, não eram histórias da carochinha, como muitas vezes nós imaginamos antes de nos converter, era a realidade da vida. E eu, então, olhando aquela situação, e, enfim, vendo que a Bíblia era algo maravilhoso, defendendo a Bíblia em muitos momentos, mas eu não me converti. Eu disse, não vou ser crente, não. Por que eu não vou ser crente? Mas você fala que é a verdade, tudo. Por que eu não queria ser crente? Porque eu entendia, se de fato eu me comprometesse com Jesus, com Deus, eu não teria mais a minha vida. E eu gostava de fazer os meus pecados. Eu tinha aquela liberdade, eu achava que era boa, aqueles desejos que eu gostava ali de saciá-los. Eu achava que isso era muito bom. Eu disse, não, Jesus é verdade, a Bíblia é a verdade, mas eu não estou disposto a deixar isso para trás. Mas Deus foi me quebrando, até um momento que eu percebi, que eu vi, que não tinha mais outra atitude a tomar, se não for entregar a minha vida ao Senhor. E eu sabia que naquele dia em diante, eu não tinha mais vida. A vida agora, a minha existência é para o Senhor Jesus. E essa é a ideia. Eu lembro que quando eu ponderava, eu não posso ser crente. Porque se eu for crente, eu vou deixar de lado aquelas coisas que eu tanto gostava, mas eu ficava deliberando de maneira racional, nas minhas loucuras, nos meus pecados, mas eu deliberava. Mas quando aconteceu de fato, quando um momento específico na minha vida, tudo fez sentido e eu via que não tinha mais como fugir da glória de Deus, eu me entreguei. E eu sabia que era de verdade, porque eu não podia mais voltar atrás. Tudo agora fez sentido, tudo ficou claro. O que Jesus está nos mostrando aqui é que nós devemos, de fato, entender que segui-lo, ser um discípulo de Jesus é renunciar tudo em nome dele. Deliberado, não é uma atitude emocional, e hoje eu vejo com muita tristeza, várias e várias igrejas indo nessa linha, é uma musiquinha diferente, é todo um arranjo para que pessoas se emocionem no culto, mas não pensem, não deliberem se vão entregar de fato as suas vidas para Jesus. Graças a Deus, por igrejas sérias, que temem o nome do Senhor, e falam e pregam a verdade do Senhor para que pessoas não sejam apenas cristãos, não façam apenas uma oração ali diante do pastor, não. Pessoas que de fato estejam se entregando aos pés da cruz. Amém por isso. Então vem o versículo 33. E o versículo 33 assim diz: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem não pode ser o meu discípulo. Jesus agora resume toda a sua ideia. Resume aqui tudo o que ele estava falando antes para aquela multidão. Não adianta você seguir, ser um mero seguidor, as pessoas lhe verem ali de ladinho com Jesus, mas se o seu coração não for de um discípulo, não for um coração que renuncia à sua própria existência para Jesus, você não entendeu o que é a fé em Jesus. Você não entendeu o que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro de renúncia. Mas quando você renuncia, você é abençoado pela presença de Jesus. Mas você tem que deixar quem você é. Você tem que deixar aquela sua antiga vida para uma nova vida. Os verdadeiros discípulos ali da época de Jesus, eles não eram pessoas que iam de vez em quando na casa de Jesus.
Não, ir lá visitar, Jesus está ali, vamos ali. O verdadeiro discípulo, ele praticamente morava com Jesus. Vivia ali para aprender a todo momento, para imitar a vida do seu mestre. E os mestres da antiguidade eram assim. Então eles tinham uma série de ensinos. Então os seus alunos, os seus discípulos, iam lá e ficavam aprendendo com a vida do seu mestre. Então os discípulos de Jesus devem aprender com a vida do seu mestre. E tem que renunciar tudo para seguir Jesus. E tem que renunciar até mesmo as coisas que nós mais amamos e gostamos. Então isso é um desafio, certamente para todos nós. Jesus, então, ele enfatiza que um discípulo ele deve ter um compromisso de entrega total a ele. Entrega total. E é difícil, e às vezes parece muito surreal. Mas tem que ser assim. É um desafio. Tem sido um desafio para mim, eu tenho certeza, que é um desafio para todos os irmãos desta igreja. Mas, vez após vez, eu tenho que saber onde a minha vida está. E será que a minha vida está sendo a vida de um imitador de Jesus? De um seguidor direto de Jesus? Então, a primeira marca do discípulo, pode passar, é um compromisso com o mestre. Tenha um compromisso com o Senhor Jesus. Compromisso de vida. A sua história deve ser aos pés da cruz. E eu quero deixar aqui alguns desafios de mudança para todos nós. Pode passar. Desafios que nós temos que investigar o nosso coração, observar como nós estamos agindo. E o primeiro deles, investigue em seu coração se de fato você é um discípulo ou um mero seguidor. Não tem como identificar aqui quem é discípulo e quem é um mero seguidor. Não tem. Só sei que existem várias pessoas sentadas aqui. Você precisa investigar. Você precisa orar. Você precisa se colocar diante do Senhor. Você precisa, Senhor, a minha vida está sendo de um discípulo ou não? E eu peço que você faça um exercício nessa semana, após este período aqui. Experimente entregar a sua agenda aos pés do Senhor Jesus Cristo. Estou dizendo para você mudar os seus compromissos, mas é você transformar tudo o que você faz, refletir em cada passo da sua vida, no seu trabalho, na sua família, nas suas relações sociais. Se você está sendo um discípulo de Cristo nessas situações, porque Cristo está com você, a palavra está ao seu lado, será que você está vivendo como discípulo em todas essas situações? Porque Jesus está do seu lado. Jesus está dando o exemplo. Jesus diz na sua palavra como foi a vida dele. Será que estamos imitando Jesus nas diversas situações de nossas vidas? E em cima disso, eu queria que os irmãos pensassem comigo que o mundo, ele não precisa mais de cristãos. Não precisa. O mundo, ele precisa mais de discípulos comprometidos com Jesus. Existem muitos e muitos cristãos no mundo. Na nossa cidade, no nosso bairro, existem muitos cristãos. Mas quantos de verdade são discípulos de Jesus? Imagine o impacto que seria na nossa nação se as pessoas não carregassem apenas o nome de cristão, mas tivessem um compromisso de vida com Jesus. Imagina
como seríamos transformadores, agentes de Deus para mudar este mundo. É um sonho, eu sei. Mas, se você se desafiar, você pode ser o início desse sonho. Se você exortar a igreja, exortar seus irmãos, sua família nesse sentido, algo pode ser feito. Então, meus irmãos, vamos orar, agradecer ao Senhor por isso. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra nos chama a sermos discípulos do Senhor Jesus. É um desafio, porque temos uma rotina tão complicada, nós temos tantos problemas do nosso dia a dia. Mas, Senhor, nós não estamos aqui para dar desculpas. Nós queremos Te seguir. E nós queremos expressar as Tuas marcas, e especialmente a marca de um compromisso com Jesus no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a viver nesse sentido, nesse propósito. Ajuda esta igreja a ser uma igreja transformadora, uma igreja que de fato vive a verdade do Teu Evangelho. Ó Pai, é isso que eu Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor Bruno, pela meditação, pela mensagem. Deus seja louvado pela sua vida. Vamos meditar, refletir e orar em tudo que nós temos observado. Amanhã, às 19 horas, um pouco mais cedo, vamos estar começando nosso culto de adoração ao Senhor e continuaremos meditando sobre sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo e as marcas de um discípulo de Jesus. Vamos estar orando uns pelos outros e refletindo sobre tudo que temos observado e lido na Escritura. Agora haverá um momento de oração silenciosa, você pode estar orando, conversando com o Senhor sobre sua vida, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, boa noite a todos e após essa oração silenciosa, estamos encerrados.